Olá, meus amigos, minhas amigas, professor Ivânio por aqui, muito bem acompanhado hoje aqui com o professor Sanderson Moura, para a gente comentar um pouquinho do livro dele aqui, ó, Retórica para Professores, um saber necessário à prática educativa. Daqui a pouquinho o Sanderson dá mais detalhes para vocês. Vocês já sabem que aqui no nosso canal a gente gosta de compartilhar, sempre que um livro sai, que o autor faz o seu lançamento, a gente gosta também de fazer o lançamento online para tornar ainda mais conhecido tanto o autor quanto a sua obra. E esse é o objetivo desse nosso encontro aqui. Eu vou fazer um bate-papo aqui com o professor Sanderson para contar um pouco mais sobre essa pesquisa que ele fez e como é que isso virou um livro. Sanderson, bem-vindo, muito obrigado pelo teu tempo. E eu queria já pedir para você se apresentar para a turma que vai assistir esse vídeo aqui. Quem é você? Da onde você é? Aonde você está? O que que você faz? O que que você está estudando? Conte um pouquinho para que todo mundo possa te conhecer um pouco mais. Olá, meu amigo Ivânio. Olá, as pessoas que estão acompanhando esse vídeo. E também uma saudação especial aí a todas as pessoas dessa editora importante para nós, que é a Diálogo Freiriano, que é a editora que o livro foi publicado. Eu falo daqui do Acre, de Rio Branco, capital, e sou advogado. E minha área de estudo, de pesquisa, tem sido já há alguns anos a retórica. Eu me tornei advogado exatamente por essa minha proximidade a proximidade com a retórica, por essa paixão pela cultura greco-romana, pela filosofia, pela retórica grega, pelo teatro grego. Então, isso me levou a aprofundar os meus estudos a respeito da arte retórica. Então, hoje, o principal tema que eu estudo, minha principal área de interesse que eu estudo é a retórica, é a sofística, é essa área também do discurso. Então, me formei em Direito, me formei em História, também em Filosofia, e fiz mestrado em Educação, que gerou esse fruto, que é esse trabalho que foi publicado pela Diálogo Freiriano, que é a retórica para professores, exatamente pesquisando a importância da retórica para o trabalho do professor. Mesmo porque eu também sou professor na minha escola, na Escola de Atenas, que é uma escola que nós criamos aqui no Acre com o objetivo de estudar retórica, e também fui professor da rede pública municipal e estadual por um bom tempo aí, professor de História. Então, a proposta desse trabalho é investigar a importância dessa arte retórica ao longo do tempo para abrilhantar e capacitar o professor no desenvolvimento do seu trabalho docente. Que maravilha. Eu já vi vários vídeos, vou confessar aqui publicamente, do Sanderson dando as aulas de retórica, né, compartilhando, e não é uma coisa que ele ensina só, ele também domina muito bem, é gostoso demais ver os teus vídeos, né, de aulas de retórica, Sanderson, é impressionante o quanto, né, o manejo das palavras, o formato da argumentação, né, pode ressignificar, né, uma mensagem. Então, assim, ó, é um livro que vale a indicação. Então, se vocês tiverem interesse, como disse o Santos, em dominar essa arte da retórica, vale a pena. Inclusive, embaixo aqui do vídeo, ou em cima, dependendo da rede social que você está nos acompanhando, você encontra o link para acessar tanto o livro físico quanto o livro digital do Sandro. Então, fiquem à vontade para clicar, navegar e acessar o conteúdo completo, que nós já vamos entrar em detalhes. Sanderson, para que o pessoal entenda como é que os nossos autores e autoras vão chegando por aqui, você se recorda como é que a gente se encontrou? Como é que foi que a Diálogo Freiriano apareceu para você e que fez você entrar em contato com a gente? Você se recorda de como é que a gente se achou por aí? Oi, Ivânio, eu sigo algumas editoras no Brasil, afora, e às vezes o algoritmo vai sugestionando também o Instagram daquilo que a gente está pesquisando, daquilo que a gente está pensando. E o meu trabalho também fala um tanto de Paulo Freire, porque eu conecto o pensamento de Paulo Freire à retórica, eu faço um diálogo entre Paulo Freire e a retórica, inclusive o livro de Didática Magno de Comênios. Então, tem uma forte presença de Paulo Freire dentro desse meu trabalho, porque Paulo Freire dizia, olha, eu proponho aqui para vocês várias práticas necessárias a dar uma boa aula, a ser um bom educador, e fica a critério de vocês pensar em outros. E nessa brecha aí eu entrei, olha, outras práticas que são interessantes para dar uma boa aula é com certeza dominar a palavra, dominar o discurso, dominar a retórica, e a partir daí eu fiz esse trabalho dialogando com Paulo Freire.
E aí cheguei à editora Diálogo Freiriano e vi que seria uma boa proposta e fazer com que esse meu trabalho viesse a público por meio desse trabalho de vocês. Pesquisei a consistência da editora, a paixão com que vocês dirigem o trabalho de vocês, o grau de compromisso que tem com a cultura. Então, fizemos uma boa parceria e eu pretendo fazer outras parcerias aí com vocês, Ivânio. Eu aconselho as pessoas a publicar aí com vocês. Agradeço demais a indicação, tá? E de fato ficou um livro que nem você disse, né? Você fez uma conexão interessante, né? Uma provocação do Freire, né? De acrescentar lá na pedagogia da autonomia, disse, olha, tem tudo isso aqui, esses saberes necessários, né? Você disse, ó, tem um saber necessário que eu também então quero acrescentar nessa lista, que é a retórica. E que o Paulo Freire dá abertura para a gente problematizar e encontrar. Eu achei interessante isso nele. Demais. E ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, esse aqui é o mestrado do Sanderson, né? Ele tá agora doutorando, já vai falar um pouquinho sobre isso. Então aqui tu tem uma pesquisa já mais madura, não é a primeira escrita do Sanderson. Então vocês imaginem, alguém que domina a retórica também escreve muito bem. Sou testemunha disso porque passei pelo livro aqui tem ele aqui, ó, assinando, assim, ó, quando você tiver o teu livro aqui também vai ter tua foto, teu mini currículo, né? Tem aqui, né, uma apresentação, uma epígrafe e uma imagem muito simbólica, né, Sandra? Conta para o pessoal um pouquinho de onde é que veio a ideia desta imagem aqui, ó, que ela se abre, né, em capa e contracapa. Quer comentar um pouquinho sobre essa imagem, que é muito bacana também? Essa imagem, Ivone, eu já conhecia há algum tempo, e ela é chamada de sarcófago de Cornélio, deixa eu ver, Statis, alguma coisa assim. É uma criança, né, que morreu e os pais fizeram uma homenagem a ela no túmulo dela, desenhando essa escultura no túmulo. E mostra aí o processo educativo do Cornélio. Ele está aí, ele começa aí nos braços da mãe, mamando, o pai observando, depois ele passa para os braços do pai, daqui a pouco o menino já está aí treinando a cavalo, aí a última imagem aí, que é a da capa, a criança já apresentando um exercício de retórica para o próprio pai, um exercício escolar, ou seja, mostra o processo educativo, principalmente o processo educativo ali romano, influenciado pela cultura grega, que era muito centrado na arte retórica. A retórica, tanto na Grécia como em Roma, era o saber especial do homem público, do advogado, do administrador público. Daí porque essa imagem tem muito a ver, tanto com o processo educativo, quanto com a importância que a retórica tem na formação do homem público, do professor. Maravilha. Eu achei bacana, eu comentava isso com o Sandro já várias vezes, né? Que você consegue unir o clássico com, vamos dizer assim, com o moderno. É como que isso aqui, que foi se construindo e se consolidando, né? A ideia da retórica como um saber necessário, você trouxe, né, esse saber necessário para o campo da prática educativa. Então, riquíssimo aqui. Então, se você, às vezes, educadora, tem dificuldade de se comunicar com os teus alunos, né? De apresentar uma ideia sobre o seu conteúdo, enfim, e todos os desdobramentos que isso significa, né? Quer dizer, de você não conseguir se expressar, tem obviamente que pode ser várias coisas. Uma das soluções, sem dúvida nenhuma, pode ser o domínio da retórica. Este livro aqui se torna, nesse sentido, obrigatório, vamos dizer assim, né, para que você possa se aproximar, porque o Sanderson faz toda uma recorrida histórica aqui antes de chegar na fase final do livro e aí fazer a conexão com a educação propriamente dita. Como é que foi essa produção, Sanderson, essa tua pesquisa, e se você puder comentar também como é que ficou o livro e em relação ao teu mestrado? Teve muita diferença, não teve? Para que o pessoal entenda como é que o livro do mestrado surge. A proposta do meu estudo com a retórica, ela é uma proposta clássica. Ela parte e se fundamenta e tem como norte principal os gregos e os romanos. Conto toda essa história no livro e mostro o renascimento dessa cultura no século XX, com Chaim Perelman. É uma tendência da retórica que eu me ligo, a retórica antiga com a nova retórica de Chaim Perelman. Mostro no livro também como esse pensamento chega ao Brasil na década de 80, na academia. Também faço um estudo de como isso está sendo tratado pelos autores do ponto de vista acadêmico,
e como ela chega ao Acre na própria academia da nossa Universidade Federal do Acre. Então, esse livro, ele se coloca dentro desse renascimento da própria retórica. É um saber que renasce em todas as partes do mundo. E a gente se filia a essa corrente da nova retórica que faz renascer a retórica antiga. Então, esse trabalho é um trabalho sólido, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de quem se considera um adepto desse pensamento retórico, e eu me sinto que os gregos chamavam de retor. Uns chamam de retor, outros chamam de retor. Eu me sinto um retor, porque uma arte, uma ciência, uma habilidade que eu vivo no dia a dia. Eu leio sobre retórica, escrevo sobre retórica, pratico retórica nos tribunais, eu sou advogado criminalista, e também ensino retórica na escola de Atenas. Então, é algo que corre nas minhas veias, faz parte aí do meu DNA, esse estudo. E essa produção, ela se deu dessa maneira, fruto de um estudo teórico, fruto de muitas leituras, fruto também de uma prática e dessa vontade de fazer com que a retórica ela ganhe espaço no próprio campo da academia. Hoje, no Brasil, nós já temos uma sociedade brasileira de retórica, nós já temos uma sociedade latino-americana de retórica. Então, esse é um saber realmente importantíssimo, fundamental, que dialoga com muitas outras correntes do discurso moderno, né? Se a gente for pegar os debates a respeito do discurso, a retórica dialoga com todos eles, porque, se a gente for ver, está lá na base de tudo isso. Um discurso moderno não surge do nada, um discurso da linguística, da linguagem contemporânea não surge do nada. Vai lá para os diálogos de Platão, vai lá para os sofistas, aí vem com Nietzsche fazendo esse resgate da própria retórica, da própria sofística, aí vem com Foucault, vem com todos esses filósofos estudiosos da linguagem. Está lá, sua origem está lá na própria retórica antiga. E aí resolvi dar esse formato de livro, exatamente, né? Mudei poucas coisas, só apenas fiz a adaptação para o formato de livros. Gostei muito aqui do design, das letras, do tamanho do próprio livro, né? E tem tido realmente uma procura bastante interessante por essa obra aqui. Exatamente porque ela não é apenas aquele negócio da pessoa aprender retórica, aonde coloca a mão, aonde olha. Não, aqui é a retórica como uma disciplina, a retórica se constitui como um instrumento de poder, de saber, né, que abrilhanta com certeza qualquer profissional. Não é só o professor, aqui eu estou fazendo um trabalho aplicado ao professor, mas ela se aplica ao advogado, ela se aplica ao jornalista, ao empresário, a todas as pessoas. Aquela pessoa que domina a retórica, com certeza, domina um fundamento importantíssimo da própria linguagem. Fantástico, fantástico. E depois que tu lançou o livro, você fez aí um lançamento, né, na Escola de Atenas, se eu não me engano, né, eu acho que me recordando aqui, perfeito. E como é que foi, o que aconteceu depois do lançamento do livro? A gente gosta de entender, né, para que as pessoas compreendam, quando a gente dá esse passo de compartilhar o nosso texto em formato de livro, o que acontece depois? Então, contigo, Sanderson, depois do lançamento, né? Eu me lembro que você mandou várias fotos, né? Postou várias fotos com várias pessoas que prestigiaram, inclusive, o teu evento. O que aconteceu depois que você lançou o livro, que você ou não esperava, ou se surpreendeu com alguma reação, né, a partir do lançamento do livro? Ivânio, nós fizemos um lançamento aqui com muitas pessoas, aqui na Escola de Atenas, né? Às vezes a gente vê um lançamento do livro com muitas poucas pessoas, e às vezes em grandes regiões do Brasil lança um livro com poucas pessoas ali, e aqui o lançamento foi com muita gente, estiveram presentes aqui, compraram o livro e se entusiasmaram com a proposta do livro. Todos os professores que tiveram aqui, outros profissionais adquiriram. Hoje muitas pessoas no Brasil adquirem esse livro por meio também físico, né, e também por meio digital. Então, essa é uma proposta que eu acredito que ela tem tudo para ser uma proposta bem acolhida pelas pessoas que buscam um saber sólido nesse campo aí de retórica, né? Porque se a gente for ver a retórica, ela tem uma acusação de mais de 2000 anos, que vem lá de Platão, como algo manipulador, algo fácil, é algo que engana as pessoas, o engodo. E isso até pessoas da academia usam sem muito saber empregar realmente esse conceito de retórica. Não? Então, uma palavra que tem que ser recuperada e é uma ciência que precisa também ser recuperada dentro da própria academia. Então, eu acredito que o século XXI será
o século da retórica. Eu acredito, dentro da própria academia. Será o século da linguagem, do discurso, da retórica. E essa redescoberta da retórica na academia, ela é de fundamental importância. Até o início do século XXI, no Brasil praticamente não tinha ninguém pesquisando retórica. Hoje a gente encontra pesquisadores da retórica em muitas universidades do Brasil. Aqui eu cito o exemplo, por exemplo, da universidade, a pós-graduação em letras clássicas da própria USP, né, e a Universidade de Uberlândia, onde ali está residindo ali a Sociedade Brasileira de Retórica, no Nordeste, aqui no Acre com a gente, ou seja, hoje já é uma realidade essa ampliação da retórica na academia. Fantástico, fantástico. Ó, e isso que o Sanderson traz aqui, eu queria reforçar, tá, Sanderson, porque eu acho que isso é muito valioso, né? Tem muita gente que tem uma expectativa baixa do lançamento do seu livro. Gente, qualquer um de nós, né, tem 20, 30 pessoas só da família que você vai convidar para o teu lançamento, fora as pessoas do teu meio acadêmico, na escola, né, no trabalho. Para reunir 30, 40, 50 pessoas para o lançamento do livro não é difícil. E eu sempre digo, né, as pessoas no lançamento têm uma grande oportunidade de dialogar com o autor, né, conversar, tirar alguma dúvida, né, acrescentar algo, ter o seu livro, né, com uma dedicatória, isso vira um grande presente, né, uma marca na vida das pessoas. Então, só que só tem lançamento de livro que foi lançado, que foi publicado. Então, se você sonha com isso também para você, faça o teu livro. O Sanderson reforçou aqui, ele está disponível impresso, você pode adquirir na Amazon, na livro.você, os links estão, como eu disse, acompanhando o vídeo. Então você pode adquirir o e-book, se você tem já o costume então do tablet, do Kindle também. E é um livro que vale a pena ser lido, e eu concordo contigo, Sanderson. Embora a tua pesquisa tenha sido no campo da educação, do mesmo jeito que um professor precisa aprender retórica, ou seja, é bom que ele aprenda para, né, manejar melhor a sua função, também um advogado, um profissional, um treinador, um facilitador de curso, também engrandece muito, né, a sua comunicação, e isso educa melhor, né, você falando melhor, discursando melhor. E aí eu encerro, Sanderson, te pedindo um favor, pedindo um conselho para você, né, aí na tua experiência, né, o que você diria justamente para quem está nesse vai não vai para o livro, né, será que eu faço, será que eu não faço? Como é que você toma essas suas decisões? Você já fez mais de um livro, então como é que você toma a decisão? Por que você faz livro? Que conselho você daria para quem está pensando em fazer e ainda não fez esse movimento de publicar? Publicar um livro, a gente precisa ter um propósito bem claro e sentir prazer com todo esse trabalho, porque o livro é algo que dá uma autoridade intelectual muito grande ao escritor, ao orador. Então a pessoa procura uma boa editora, no caso aqui é Diálogo Freiriano, tem um contato bom com um editor, a pessoa orienta e há um diálogo, inclusive, com os valores, né, a quantidade de livros, e leva adiante com firmeza para poder publicar um livro. A gente sabe que não é fácil a gente levar um projeto desse adiante, é preciso realmente disposição, é preciso valorizar seu trabalho, é preciso valorizar sua produção intelectual, é preciso auxiliar o pensamento intelectual brasileiro com a nossa produção. Com certeza uma publicação como essa, ou como outras também, sempre vai auxiliar outras pessoas a produzirem outros trabalhos, outros discursos. Então a gente finda sendo um pioneiro naquilo que a gente também acredita, ou dá um enfoque diferente àquilo que a gente estuda. Eu acho extremamente importante a publicação de um livro e a gente participar dessa produção intelectual brasileira. Então, eu aconselho muito a publicar um livro, tem outros ainda para publicar, mais 2 pelo menos no ano que vem, que eu escrevi, quero transformar algumas coisas que eu também escrevi em livro, porque eu sei da importância que tem esse trabalho materializando um livro, né? Então, aconselho a sua produção, vá em frente, procure aqui a Diálogo Freiriano, que vocês vão encontrar facilidade para colocar a sua produção intelectual no mundo. Ivânio, só para concluir, Sim, tem claro. uma coisa interessante que eu li de Humberto Eco, que ele comparava a produção científica e intelectual de uma pessoa como um porco, né? Parece até um exemplo muito baixo, rude, mas ele dizia que a pessoa, quando mata um porco, praticamente não se perde nada do porco. É a orelha que se aproveita, é o focinho, é os pés, é a buchada, é não sei o quê. Aproveita tudo, é a banha do porco.
Então ele diz o seguinte, a produção intelectual é igual a isso, um texto que você escreve, um livro que você lê, um artigo que você produz, tudo isso ele se aproveita, tudo isso pode ser transformado para melhor, tudo isso pode ser utilizado nos textos. Então, a partir dessa perspectiva, tudo que eu leio, tudo que eu escrevo, até um texto no Instagram, eu também já escrevo com essa perspectiva de, no futuro, por exemplo, juntar num trabalho maior ou juntar em pequenos trechos para virar uma produção acadêmica ou uma produção que não seja tão acadêmica e produzir em livro. Então é isso. Valorize toda a sua produção que você faz diariamente. Quantos livros a gente não lê, quantas opiniões a gente não dá, é só a gente poder ter essa perspectiva e valorizar cada publicação nossa e depois levar para a publicação de um livro. Que bárbaro, sensacional, esse exemplo é muito curioso, né, gera um impacto inicial bem interessante, mas de fato, né, se a gente começar a tratar a nossa produção com essa seriedade, tudo vai ser aproveitado. Às vezes você nem imagina quem que está lendo o teu texto e avançando na pesquisa, você vai descobrir isso anos depois, a pessoa vai dizer, olha, eu citei você, eu usei o teu livro, eu usei o teu mestrado, eu usei o teu doutorado, é tão gostoso ouvir isso, sabe? É tão gostoso você receber um e-mail, quem tem aqui as conexões já nos sites que, né, a gente sobe os materiais e diz, olha, alguém leu o teu material, alguém baixou o teu texto, isso é muito rico. Aproveite essa dica aí do Sanderson e bora publicar. E eu quero só reforçar dizendo que nós estamos à disposição para um diálogo franco, aberto, gratuito, obviamente, de aproximação. Se você tem um mestrado, um doutorado, é a nossa especialidade fazer a conversão dele em formato de livro, no padrão Qualiscaps, para que ele sirva também de chave para você abrir a porta de um próximo degrau profissional ou acadêmico que você queira. Sanderson, muito obrigado pelo teu tempo, pelo conselho, pela partilha, e vem doutorado por aí, né? Tu já está doutorando, conta para o pessoal aqui para arrematar. Vai sair um outro livro, será desse doutorado? O que tu está pesquisando no doutorado? Está ainda nessa linha da retórica ou tu... Continuo com a retórica, agora um mergulho na retórica judiciária. Olha. Eu tive aí uma retórica pedagógica no mestrado, né, que é retórica para o professor, e agora é um mergulho na retórica judiciária. Sou advogado criminalista há mais de 20 anos aqui, o meu doutorado é na área da linguagem, é um doutorado bem conceituado aqui na nossa Universidade Federal do Acre, letras, linguagem e cultura, né? Letras, linguagem e cultura, e identidade também. Então, eu estudo aqui um júri que eu fiz, famoso no Brasil, para quem conhece, acompanhou, que é o júri do Hildebrando Pascoal. Eu fui o advogado do júri do Hildebrando Pascoal, que foi aquele deputado que foi julgado pelo crime chamado crime da motosserra, eu fui o advogado dele. Então, o que eu estudo é a linguagem forense, a linguagem judiciária, nesse próprio júri, fazendo uma análise do discurso, do que a acusação falou, do que eu falei, e do que a gente pode estudar a partir dos discursos judiciários. A gente pode compreender uma sociedade, os valores da época, como as pessoas pensavam, o que influenciavam, né? Então, nós temos grandes estudiosos hoje que, a partir de um julgamento, a própria Hannah Arendt, a Hannah Arendt, né, ela fala do julgamento, o Eichmann em Jerusalém, e tantos outros grandes pensadores, o próprio Foucault, o Vigiar e Punir, Pierre Rivere, que eu golei minha mãe, minha irmã e meu irmão, o próprio Voltaire, que tem o Tratado da Tolerância, o Victor Hugo, O Último Dia de um Condenado, ou seja, muitas vezes por um crime que abalou uma sociedade, a gente percebe valores até então desconhecidos daquela própria sociedade. Então, o que eu pretendo é investigar a retórica nesse caso aqui que eu atuei. Bárbaro. E isso que é uma constância dentro da academia, e fica uma dica aqui, né? Normalmente a gente se dedica em mestrado e doutorado num sentido de continuidade, de um tema geral, né? Não necessariamente que o Sanderson deveria continuar na retórica na educação, mas ele continua na retórica, né? Então, isso é interessante a gente sempre pensar para que vocês compreendam, né, esse movimento de mestrado e doutorado também. Sanderson, mais uma vez, muito obrigado. A gente poderia ficar falando aqui um dia inteiro só sobre retórica, né? Então é maravilhoso poder contar com a tua partilha, tá bem? Um grande abraço para você, para todo mundo que nos segue e nos acompanha aqui. Lembrem, clica no link, vai lá ver o livro, baixa ele, pode ser em e-book, pode ser impresso, tá lá os links para você acessar o livro do Sanderson e conhecer um pouquinho mais sobre retórica para professores, um saber necessário
a prática educativa. Vou brincar aqui, né? É um capítulo a mais aqui da pedagogia da autonomia para os educadores e educadoras pensarem junto. Aí deixei a resposta agora para o Sanderson, vocês vão ler o livro dele para descobrir se é ou se não é. Sanderson, muito obrigado. Até o próximo livro e vocês todos vêm com a gente, bora publicar tese e dissertação. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Ivânio, um abraço.